Amigos do Diálogo Espírita, começamos o programa de hoje com o tema livre que vai tratar de alguns aspectos muito importantes relativos à mediunidade. A seguir, nosso quadro Espiritismo Responde, nós vamos ver, o Espiritismo acredita que o homem veio do macaco e a lei de causa e efeito, o que ela representa, o que ela significa. Para encerrar nosso programa de hoje, em As Razões dos Fatos, o caso de um homem que ficou preso inocente por 39 anos. Erro da justiça terrena, mas e a divina? Acompanhe conosco o Diálogo Espírita. Olá, amigos. No nosso quadro Tema Livre de hoje, nós vamos voltar a enfocar um tema que nós já vimos enfocando numa série de programas sobre a mediunidade, que é um negócio assim bem complexo e que não é, como nós costumamos dizer, a Rose e Parchin, primeiramente, desculpe, não fiz a apresentação dos mesmos, a Rose e o Parchin, não é algo exclusivo do Espiritismo. E por causa disso dá muita confusão, que nós somos até criticados algumas vezes em função da mediunidade, que algumas pessoas acham que foi algo que a doutrina espírita criou, digamos assim. Quem dera, né? Quem dera. Então vejam, eu fiz aqui um pequeno enfoque para que nós possamos dar continuidade ao nosso bate-papo, então, sobre a mediunidade. Eu peguei aqui então, para nós vermos que a mediunidade ela vem lá desde os tempos idos, e desde do início da civilização da Terra. Na Índia, por exemplo, que foi o berço de todas as religiões da humanidade, através do livro dos Vedas, ou Vedas, e isso em 1500 a.C., já se falava sobre reencarnação e comunicação. Na Índia, encontramos Krishna, que foi educado pelos ascetas, no cume do Himalaia, também já se falava sobre a possibilidade de comunicação entre mortos e vivos. Na Índia, isso há 600 anos antes de Cristo, com Buda, Siddhartha Gautama, Buda. E no Egito também, e na China, através de Lao Tse e Confúcio, isso também há 600, 500 mil anos antes de Cristo. Israel, 15 séculos antes de Cristo, através de Moisés. E aí vai, na Grécia, e depois através de Jesus, na Idade Média, então, não precisa nem você falar como se praticava esse processo mediúnico. Então, mas foi através do Espiritismo, Parchin e Rose, isso lá no século XIX, em 1848, lá na cidade de Hydesville, aí já enfoca mais nós espíritos, porque quem não é espírita não tem conhecimento disso, foi que Kardec então resolveu pôr ordem na casa, através da codificação da doutrina espírita, e através da família Fox, que quando teve início esse processo tal de mediunidade que nós conhecemos à luz da doutrina espírita. Então isso, Rose e Parchin, vem demonstrar que essas acusações, esses comentários maldosos a respeito da doutrina espírita, enfocando sempre através da mediunidade, não é algo nosso da doutrina espírita, não é mesmo? Como? Bom, os chineses antigos dizem, os historiadores, eles tinham até uma varetinha que cada sacerdote ou cada estudioso segurava numa ponta, eles prendiam um pincel na ponta da vareta e ela escrevia, ou na caixa de areia com um galho mais pontiagudo. Então eles já tinham a psicografia de uma outra forma, tem até um outro nome exatamente, desde a antiguidade. André Luiz nos conta que a mediunidade surgiu para a humanidade nos desdobramentos do sono. As pessoas queriam resolver os problemas, os homens primitivos, e não tinham as ideias. Aí, durante o sono, seus anjos guardiões, seus números tutelares, davam aquelas intuições, aquelas ideias, para que quando acordassem, eles tivessem alguma sugestão de como resolver seus problemas práticos. Da reminiscência do sono, segundo André Luiz, as pessoas começavam a conectar mentalmente
com aquelas orientações, também em estado de vigília, acordados. E aí começou a se desenvolver a faculdade mediúnica, que é natural do homem, né? Todo mundo tem. Paty, é uma coisa natural, como a Rose falou, isso está comprovado hoje até cientificamente. Por que há, então, essa situação ainda de descrédito, né, de algumas pessoas, algumas seitas religiosas, sem nenhuma crítica, ainda relutam em aceitar esse processo mediúnico? Na verdade, isso se trata da famosa fé cega. Alguém determina que não pode ser assim e você aceita que não pode ser assim. Porque, na verdade, se a questão é documental e nos livros chamados sagrados, ele está mais do que registrado, né? Você mesmo colocou, e está aí, inclusive nas religiões judaico-cristãs, muito bem documentado. E eu acredito que realmente isso seja uma imposição das religiões com medo de que esta prática que é natural ao ser humano, que é um dom habilitado por glândulas, como nós já sabemos dos estudos científicos, esta prática viria a propiciar o surgimento de novos conhecimentos, de novos ensinos, que muitas vezes iriam contradizer aquilo que as religiões colocam. Então, na verdade, é mais fácil combater do que tentar compreender, conhecer, verificar as razões e aprender com isso. Porque a mediunidade é inerente a todo ser humano, né? Alguns a desenvolvem, outros não, uns mais, outros menos. E esse método, então, da comprovação mediúnica, ele foi utilizado por Kardec. Então, acho que Kardec, como eu falei no início, tentou botar assim, a coisa de tal modo que ela fosse aceita de forma natural, através de comprovação de fatos, né? E tudo estudado, comprovado, mas ainda não é algo fácil de ser assimilado. Eu insisto nisso, né, Rose, porque é algo natural, algo comprovado. Por que essa dificuldade? Inclusive, para nós espíritas, para alguns espíritas, claro, aceitar esse processo da mediunidade, e alguns até têm que desenvolver essa mediunidade dentro de uma casa espírita séria, tal, até vão, mas acabam desistindo. Por quê? O que faz esse espírita, então, desistir dessa mediunidade, que ele possivelmente possa ter mais acentuada? A falta de compreensão do tema, na minha opinião particular, né? Mas aí, desculpe, não envolve também alguma assessoria da casa que ele está frequentando? Com certeza podemos auxiliar no processo. A compreensão do tema, ela exige o quê? Que a pessoa se aprofunde com estudos próprios, né? Ou que tenha acesso a orientações sobre o assunto proporcionadas por pessoas que já estudaram e que podem ajudá-la numa casa organizada. O que é a mediunidade? A faculdade de nós captarmos as ideias daqueles que, como nós, são criaturas humanas, mas que não estão mais presas ao corpo físico. Existem até comunicações de pessoas vivas, encarnadas, que se desprendem durante o sono, e nós temos registro disso. Então é uma faculdade, um dom natural do homem. Como todo dom, o problema, o cuidado, o escrúpulo que as pessoas têm em lidar com essa faculdade é porque a direção a que a gente dá a esse dom é que é muito importante. Muitas vezes o ser humano conhece uma coisa que não dominava bem, existia desde a antiguidade, mas não existia um estudo sistemático a respeito, que foi o que o Espiritismo tentou trazer. E ele estranha ou usa mal. Quando surgiram as comprovações científicas, os primeiros estudos sérios sobre a mediunidade, o que os nossos países mais importantes fizeram, Estados Unidos e Rússia na época da Guerra Fria? Eles colocavam os seus sensitivos para perceber, até num dom mais anímico que mediúnico, né, as instalações militares dos inimigos e descrevê-las à distância. Então o homem tende a usar, para adquirir poder, para a preponderância, para a satisfação das paixões, os dons que ele tem. A mediunidade precisa ser, como todas as faculdades humanas, direcionada para o equilíbrio. E o fato dela ser desviada da sua finalidade ou mal entendida é que ocasiona toda essa interpretação equivocada. Me parece, Parchin, que também um dos fatores que inibe um pouco a faculdade mediúnica, e aí até por quem não é espírita, que é ateu e não sabe como conviver com isso, é o medo do desconhecido, em saber que alguém que já desencarnou, alguém que já está morto, então, possa estar interferindo em sua vida, tal, e não aceita isso, porque não acredita que alguém que já desencarnou, ou até acredita e tem medo, né? Eu colocava bem isso, que na verdade a desinformação, até, digamos assim, intencional de agrupamentos, impedem, querem proibir essa comunicação com os mortos,
Na verdade, é uma questão de falta de conhecimento mesmo. O Cristo trazia aquele axioma: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas religiões têm o medo da libertação, infelizmente. E também o próprio Espiritismo precisa rever um pouco. Nós sabemos no processo de aprendizado, e nós temos que levar o processo de aprendizado, que é necessário transformar conhecimento em praxis. O Espiritismo não achou esse caminho ainda. Ele está restrito à casa espírita, quando ele tinha que estar disponível à causa espírita. E tem que achar uma nova pedagogia para facilitar o processo de aprendizado também na mediunidade. Isso vai aumentar o equilíbrio das pessoas, vai aumentar o domínio desse dom natural, assim como o músico tem que dominar o seu dom para ser um instrumentista. Essa mediunidade está disponível, em alguns mais, em outros menos, mas que sempre o seu conhecimento, o seu desenvolvimento vai trazer muito ganho para a sua vida, especialmente no campo do equilíbrio. Então fica aí o desafio, a doutrina de achar uma nova praxis. Um outro dado queria falar? Queria. Então, por favor. É muito importante o que o Paschen colocou, e nós temos hoje em dia já, por exemplo, na USP, né? Uma das universidades uma das mais respeitadas do Brasil, nós já temos o estudo da mediunidade como matéria oficial. A cadeira de Medicina e Espiritualidade da USP é comandada pelo Dr. Sérgio Felipe e estuda a mediunidade no ser humano, estuda as possibilidades mediúnicas como matéria científica. Então, o que nos falta? Acesso maior a essas informações e disciplina, educação pessoal para direcionarmos o nosso dom de forma produtiva, o que só se consegue num estudo sistematizado com o suporte de um grupo equilibrado. Aproveitando o gancho da Rosa aqui, desculpe, a Associação Médica Espírita de São Paulo, ela fez um estudo de 45 cartas psicografadas por Chico Xavier, que gerou o livro A Vida Triunfa, né, de 1990. Então, a partir desses dados colhidos, amigos, vejam, por um questionário padrão feito aos destinatários das cartas, chegou-se à seguinte conclusão, a AME de São Paulo. Por exemplo, 100% das famílias declararam 100% de acerto nessas cartas, né, psicografadas por Chico Xavier por desencarnados, né? Nos dados de acerto foram informados pelas cartas, 68,9% citam de 1 a 3 parentes ou amigos falecidos conhecidos por Chico Xavier. Então vejo que não é algo que foi inventado, que foi criado. As famílias desses espíritos desencarnados comprovaram isso. Então isso, como se falou, foi feito por uma associação médica, que é algo que envolve ciência também. Então não estamos falando assim do acaso. Então, eu até concordo aqui com o Paschen, esse descrédito que ainda existe, falta talvez de uma forma melhor, de uma pedagogia melhor das casas espíritas, que são, a princípio, quem auxilia os espíritas que a frequentam, de saber lidar com esse processo, né? Ignorância, né? Ignorância, né? E um outro... Daqueles que não têm acesso à informação. E nós que estudamos a doutrina e divulgamos, muitas vezes nos conformamos com conhecimentos batidos, não acompanhamos as pesquisas novas, não aprofundamos, não temos compromisso com a leitura e o estudo e repetimos os mesmos temas ano após ano, sem revisão, sem aprofundamento, sem às vezes até internalização daquele conceito. Esquecendo, né, que o espírito é alguém como nós. Kardec dizia, ele pode estar em toda parte, pode estar ao nosso lado, gosta de nós, pode tentar se comunicar. Se existe um meio natural, não vai buscar? Claro que vai. Me parece que nós estamos um pouco acomodados, nós espíritas, né, Paschen? Bastante acomodados. Nós conhecemos, né, a teoria, não conseguimos colocá-la em prática, né? E nem conhecemos a teoria bem, essa é a questão. Exatamente, conhecemos o que eu digo, é isso que nós temos aqui, básico, né? Básico, mas eu até complementando, a necessidade do estudo, estudar, acompanhar. Com a melhoria. Sem sombra de dúvida, e principalmente lembrar que o processo de aprendizado abrange o estudo, mas é muito mais complexo do que isso. Então, a casa espírita, o movimento espírita tem que se apropriar dessa tecnologia, né, dessa questão das teorias de aprendizado, para poder trazer isso para dentro do estudo da mediunidade e principalmente em passar esse conhecimento para a sociedade. Outro caso que chama a atenção aqui na mediunidade
São algumas cartas psicografadas, e a maioria delas por Chico Xavier, que servem como provas nos tribunais. Acho que a Rosa, que é advogada, não sei se já teve algum caso desse. Mas felizmente, não ia saber o que fazer. Mas nós temos casos Xavier aqui. Não está mais aí com a assinatura igualzinha, né? Então, e isso já está sendo aceito, né, claro, pela justiça. Então, veja, não é algo que nós estamos aqui porque somos espíritas, de a mediunidade existe. Não, são fatos concretos, reais. Né? Nesses casos, nós tínhamos fatores que corroboravam, né? A assinatura foi reconhecida por perícia. Os fatos narrados batiam com a descrição do pretenso réu, né, e de outras pessoas. Então havia muito indício que apontava para aquela conclusão. E a carta foi um elemento de esclarecimento e com a perícia atestando que a assinatura era realmente do desencarnado, auxiliou grandemente. A ciência jurídica não está pronta para aceitar evidências, provas que não são muito observáveis do ponto de vista material. Mas isso também exige uma evolução do pensamento humano. Os nossos mortos estão aí e nos falam. Bom, pessoal, estamos quase ao fim do nosso programa, mas a mediunidade é algo sério, como nós já falamos aqui, repetindo, não é algo inerente ao espírita, a todos. Talvez nós, espíritos, com o pequeno conhecimento que temos, né, já temos ideia da sua dimensão. Mas ela existe. E o que nos preocupa é que, às vezes, aqui também a gente sempre fala isso, sem nenhuma crítica, nada, cada um faz o que bem entende, vai pagar por isso, vai ter as consequências, as recompensas, não importa. Mas algumas tendências religiosas ainda enfocam a mediunidade de uma forma totalmente distorcida, como a parte falou. Então, falta de conhecimento, ou querer aceitar a coisa da forma mais simples, né? E lembrando que se você não aceitar esse processo mediúnico, que se você for um que tem uma mediunidade que deva ser levada à frente, vai ter consequências no futuro. Amigos, nosso programa está terminando, esperamos que nos acompanhe, até um próximo programa e fiquem na paz de Deus. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Nesta edição, Allan Kardec, o cientista da reencarnação. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Bom, vamos responder hoje a duas questões. A primeira, o Espiritismo acredita que o homem veio do macaco? Essa é uma pergunta que tem sido muito feita aos espíritas, mas é preciso que nós contextualizemos. Primeiro, nós sabemos que a humanidade ou a vida no planeta Terra passou por um processo de evolução que veio lá dos seus primórdios. Nós acreditamos na evolução da matéria e do princípio inteligente em conjunto. Então, tudo flui a princípio da evolução do princípio cósmico universal ou do fluido cósmico universal, que foi gerando a evolução do planeta, dos seres vivos, e esses seres vivos foram passando por diversas fases. A matéria e o princípio inteligente evoluem junto. Nesse processo, nós tivemos o surgimento primeiro da vida nos oceanos, depois na vida da Terra, depois dos animais superiores, e dentro dos animais superiores nós tivemos a questão dos primatas.
Evidentemente que nós temos com os primatas um tronco em comum. Quando nós falamos primatas, estamos substituindo o termo macacos, que é muito restritivo. Se nós analisarmos que o corpo precisava ser aprimorado de maneira suficiente para que viesse a receber a alma, o espírito, com tamanho de cérebro suficiente, com funções orgânicas suficientes, evidente que esse corpo foi sendo preparado e evoluído à medida da evolução da própria vida na Terra. Em um determinado momento, esse corpo já tinha as habilidades naturais, como andar em pé, como exercer o dedo opositor, que foi a grande conquista dos primatas e do ser humano, que nos possibilitou a destreza manual. A partir desse instante, o corpo já estava preparado para receber a alma ou o espírito, como queiramos. Então, por certo, tivemos como primata um tronco em comum, da onde derivou todo o restante dos primatas e o ser humano até chegar ao próprio Homo sapiens. Então, dizer que o homem veio do macaco não é a expressão pura da verdade. É preferível dizer que temos sim um ancestral em comum com os macacos, da onde derivou o tronco humano e o tronco de todos os demais primatas que estão até hoje aí no nosso planeta. Porque a evolução realmente dos seres humanos é constante e nós verificamos isso no próprio corpo hoje. A segunda pergunta, o que é a lei de causa e efeito? Bom, a lei de causa e efeito é a expressão máxima da justiça divina. É aquela lei que diz ao que nós temos o livre-arbítrio, mas que respondemos pelo uso do livre-arbítrio, sofremos as consequências do uso do livre-arbítrio. As leis naturais, as leis divinas são perfeitas e são harmônicas. Quando nós atuamos nessa lei divina, nessa lei natural, nessa lei harmônica, podemos atuar em harmonia ou em desarmonia com ela. O acerto é a harmonia, o erro é a desarmonia. Sempre que fazemos isso, provocamos um registro em nós, no nosso perispírito, desta lei natural, dessa infração à lei natural. E esse registro energético, seja ele o do acerto ou do erro, ele nos marca e deixa em nós o registro energético responsável por nos ajustar, por nos reajustar. Se temos débito ou temos desarmonia com a lei divina, realmente faremos jus a que ela nos responda buscando o equilíbrio. E muitas vezes a busca do equilíbrio pela infração é a dor, é o sofrimento, é as provações, aonde estamos realmente buscando reaprender o transitar na lei divina. Então, a lei de causa e efeito, ela diz o quê? Faça o que quiser, porque você tem o livre-arbítrio e responda pelo que foi feito. Deus não castiga ninguém, não pune ninguém. Nós realmente é que fazemos e estabelecemos para nós mesmos como vamos transitar na lei divina, com amor ou com dor. Essa é a lei de causa e efeito. Prezados amigos, nosso quadro das razões dos fatos de hoje traz à discussão uma situação bastante interessante para a nossa análise. No dia 21 de novembro de 2014, Rick Jackson, de 57 anos, foi libertado nos Estados Unidos após cumprir uma pena de 39 anos de prisão por um crime que ele não cometeu. Ele, em 1975, e mais 2 companheiros, foram condenados inicialmente à pena de morte, com base no testemunho de um menino de 12 anos. Muito bem. Esses 3 condenados, no estado de Ohio, a pena de morte foi revogada pela Suprema Corte dos Estados Unidos e as penas foram transformadas em prisão perpétua. Os 39 anos do Rick Jackson se constituiu no maior período de uma pessoa que ficou preso nos Estados Unidos antes de ser libertado. Dos outros 2, um havia sido libertado em 2003 e outro em 2002, mas porque violou a liberdade condicional, retornou à prisão e foi liberado algumas horas depois do que o Rick Jackson. Esse menino que testemunhou contra eles,
que na época tinha 12 anos, agora está com 52, Vernon é o nome dele. Ele não se retratou durante todo esse período. Ele manteve aquele falso testemunho, digamos assim, né? E ele só mudou de ideia e demonstrou, digamos, entre aspas, um arrependimento, quando conversou, estava hospitalizado e recebeu a visita de um pastor. A partir daquele momento, ele resolveu contar a verdade às autoridades. E na terça-feira antecedente à liberação do Jackson, houve uma última audiência, ele lá chorou e disse que havia sido pressionado pelas autoridades policiais para fazer esse falso testemunho. Na verdade, estava passando de ônibus, ou alegou que estava passando de ônibus, e viu quando os três haviam cometido um homicídio. E ele chorou nessa ocasião, mas no dia da liberação do Jackson, ele não compareceu. E ele disse, então, foi preciso muita coragem, ele se manifestou, né, de que ele ficou com aquele peso, aquele fardo, carregando por 39 anos. Agora, o notável disso aí é o que o Jackson disse. Esse homem, negro por sinal, que aguentou firme esses 39 anos por um delito que não cometeu. Ele disse o seguinte: foi preciso muita coragem para fazer o que ele fez, se referindo ao rapaz, ao senhor agora, né? Ele esteve carregando um fardo por 39 anos, assim como nós, mas no final ele se arrependeu, e eu sou grato por isso. Então, minha gente, só um acréscimo que eu queria fazer aqui. De acordo com o Centro de Informações sobre Pena de Morte, o Jackson foi a pessoa de número 148, 148ª pessoa que tinha ficado no corredor da morte e saiu dela inocentado. Então, vejam, chamo a atenção sobre esse fato. Abaixo nós vamos falar mais um pouquinho novamente. E eu destaco, então, 3 detalhes em cima dessa situação envolvendo esse senhor. Primeiro, o fato da testemunha ter levado tanto tempo para se mostrar como arrependido, né? Ou ter a coragem de dizer a verdade, cujo convencimento partiu de um religioso, de um pastor, né? Que lhe tocou o coração e a consciência. Notável isso, o papel do religioso, mas o tempo que ele levou. Segundo destaque, a frase do homem de uma nobreza incrível, afirmando que não guardava rancor pelo falso testemunho, que lhe custou possivelmente metade da sua existência, 39 anos, né? Entendendo, perdoando e ainda agradecendo por, apesar de ser com tanto atraso, que ele, afinal de contas, a velha história, antes tarde do que nunca, acabou dizendo a verdade. E ele ainda pode desfrutar alguns anos de vida, né? E o terceiro item que a gente gostaria de destacar é justamente isso, o porquê do Espiritismo ser contra a pena de morte. Este é apenas um dos motivos, existem outros motivos, de cunho mais espiritual, né? A ética, a moral, etc. Agora, existe mais uma pergunta que fica no ar. Uma grande pergunta. Por que Deus permite uma injustiça dessas? Falha da justiça terrena, não é? Falha da justiça terrena, mas é de Deus. A de Deus não pode falhar. Onde é que ela estava que permitiu esse tipo de coisa? Mas a resposta disso aí nós vamos dar no nosso próximo programa. Nosso diálogo espírita fica por aqui. Até mais. Revista Ser Espírita, o espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Nesta edição, Allan Kardec, o cientista da reencarnação. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br.